desta casa, extensivo aos senhores vereadores e a todos os palmeirenses que conosco realizam esta sessão. Me inscrevi com assuntos extensos, vou procurar, senhor presidente, me ater ao tempo. Peço vossa consideração de que me dê uns minutos a mais. O título da minha fala é curto. Vou começar com dívidas. Todos ouviram que agora há pouco o secretário desta casa leu um ofício do RPPS rebatendo uma fala de um vereador. O vereador era eu, João Alberto Ferreira da Costa. Fui eu que fiz o comentário na sessão passada nesta casa. E agora das 5 horas às 6h30, 15 para 7, nós estávamos reunidos e eu estava sendo sabatinado pelo IMASP, também sobre a minha fala. Aquela história que eu não sei, ser ou não ser, eis a questão. Às vezes eu sou muito macio aqui na fala e as pessoas dizem, vereadores, tem que ser um pouco mais claro, um pouco mais forte, mais incisivo. Às vezes sou incisivo, as pessoas acham que eu fui no campo da agressividade. Mas esse é o meu jeito, política com coragem, com conhecimento, com estudo e com coragem. E aqui é o ambiente para ser claro. Dívida. O vereador Denis, que me antecedeu, falou de uma dívida dos médicos, mas eu depois vou falar dela. O que é que eu disse do RPPS e o que é que eu disse do IMASP? Eu disse assim, a Prefeitura de Palmeiras está quebrada. Eu só não sei a data do anúncio. A Prefeitura deve 40 milhões de reais para o RPPS, a Previdência dos funcionários, o Fundo de Aposentadoria, que a Prefeitura não recolheu dinheiro lá, e deve 10 milhões de reais para o IMASP, são 50. Façamos um cálculo simples aritmético. 1%, que é o juro e a correção monetária que tem que se pagar sobre uma dívida, de 50 milhões de reais, importaria em 500 mil reais por mês só de juro e correção monetária. A Prefeitura não tem 500 mil reais de juro e correção, só de juro e correção, sem amortizar o capital, sem pagar a parcela do capital. Por isso que a dívida do IMASP, que em 2017 era 5 milhões, agora é 10. Por isso que a dívida do RPPS, que era 20, agora é 40. Então a Prefeitura está literalmente quebrada, só não sabemos a data do anúncio. E aí eles me perguntaram, mas essa dívida vem de onde? Quem é a origem? Quem é os responsáveis? Aí, de volta, eu disse, com coragem, ela tem um período, começou em 2005, no final de 2005 eu apontei no rádio a primeira dívida de 10 milhões de reais e agora está nessa fase. Esses 16 anos tem duas distribuições. Os primeiros 8 anos do prefeito Otamir Sanson e os outros 8 anos do prefeito Edir Abachac. É aí que essa dívida surgiu. É aí que está a responsabilidade dessa dívida. Se os senhores me perguntarem, diga mais alguma coisa, pois eu lhes digo. Quando eu fiz a denúncia do primeiro 10 milhões, em 2005, logo depois disso, o Poder Executivo mandou uma lei para esta casa, transformando o cargo de presidente do RPPS, e depois o cargo de presidente do IMASP, o Plano de Saúde, em cargo político. Não é mais os funcionários, servidores que votam e que elegem o presidente. É o prefeito que numa canetada põe um cargo de confiança, um cargo político. Um cargo sem... O único poder que tem é o poder do chefe do Poder Executivo. Então foi isso que eu disse e é isso que eles estão me cobrando e eu estou repetindo aqui o que disse por ocasião da sessão próxima passada. Com relação à CPI dos médicos, eu não participei dela. Eu participei da investigação que foi elucidar o problema de saúde pública que havia entre a Secretaria da Prefeitura e a Santa Casa. Caiu toda a diretoria da Santa Casa. Os senhores lembram disso? Eles estão todos no Ministério Público e no Poder Judiciário demandando juridicamente os problemas que houveram. Dali sim surgiu a possibilidade de que médicos recebiam dinheiro. Vejam os senhores,
trabalhavam para a prefeitura, não sei se trabalhavam para a prefeitura, e no final do mês recebiam com recibo simples, desse que se a gente contratar alguém para fazer um serviço, a gente paga lá 50 ou 100 reais e dá um recibo. Simples, simples, simples. Dentre esses tem 2 nomes, o prefeito de São João do Triunfo e o prefeito de Irati. Será que eles trabalhavam? Eu falei de... Prefeito de Irati e deputado. Será que eles trabalhavam para a prefeitura com simples recibo? Se alguém me disser que os outros médicos não sabiam, desconheciam a legislação, que não precisa fazer concurso, não precisa contrato, mas o prefeito e o deputado não sabiam disso? Se eles não sabiam disso, imagine como é as prefeituras que eles administram, meus nobres pares. Então, foi feita uma CPI. A CPI apontou a existência de 66 médicos recebendo esses valores, valores que corrigidos importam em 7 milhões de reais, e aí finalizou um relatório. A CPI finalizou um relatório. Eu era quem pediu a CPI, eu não participei da CPI. No final do relatório, a CPI apontou a responsabilidade como gestor da época, o prefeito da época, Altamir Sanson. Vereador Denis, e eu imagino, concordo plenamente com ele, se manifestou aqui dizendo que não achava justo. Não achava justo que se fosse imputar a responsabilidade para o prefeito Altamir na época, que, segundo ele, e eu acho que pode ser, que não foi o prefeito que contratou esses médicos. Mas eu estou dizendo, pode ser que não foi, pode ser que não foi. Aí o vereador Marcos, pode ser que tenha sido secretário da época, secretário de saúde. Aí o vereador Marcos, que é o líder do prefeito de agora, do Edir, também disse que não via um grau de criminalidade nessa irregularidade e que também poderia não ter sido o secretário. Na época, no discurso eu acho que imaginava-se que o secretário fosse o prefeito Edir. Mas agora sabe-se que o prefeito Edir não era o secretário e pode ser que não era também o prefeito Altamir que contratou esses médicos. Nos bastidores, à boca pequena, fala-se da possibilidade de haver um conluio entre médicos ou entre outros e que arrecadava esse dinheiro, fazia um caixa central, pois é a chance. É a chance. Eu peço hoje, se eu pedir essa CPI, eu não posso participar dela. Eu faço uma provocação, no bom sentido, educadamente, o vereador deles, que representa os primeiros 8 anos do prefeito Altamir, e o vereador Marcos, que é o líder do prefeito Edir agora, que um deles peça a CPI, e peço a Vossa Excelência, o presidente, que me coloque daí como integrante da CPI. E nós vamos atrás de quem é o responsável por esses 7 milhões e quem deverá devolver esses 7 milhões para a prefeitura. Então, essa é a minha fala sobre a questão das dívidas. Mas eu termino essa fala aqui, até que foi bacana, eu tinha uma fala aqui e deu certo com o projeto ali, que o vereador Denis falou, talvez a Carupe, sobre a questão dos foguetes, dos fogos. Já discutimos isso a semana passada aqui, 2 semanas atrás, eu falei com força sobre isso, houve um episódio ao lado da minha casa, eu não quero citar o nome do pessoal, mas morreu animal em função dos fogos, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, nós temos nossas limitações, o que é que nós podemos fazer? Nós colocamos aqui no Código de Postura, uma restrição que eu acho que é melhor do que a lei que a vereadora Fabiane Rosa fez em Curitiba. Eu vi a lei dela, eu peguei a lei dela para ver. A nossa restrição está nesse calhamaço aqui, que é o Código de Postura. Então ele diz assim, no artigo 78, que fica proibido no município de Palmeira qualquer pessoa de executar trabalho, atividade ou evento que produza som, ruídos, acima dos limites estabelecidos em legislação específica. Bom, isso é um pouco vago, mas abaixo, no artigo 161, está escrito assim, é proibido queimar fogos de artifício nos logradouros públicos ou em janelas e portas que se abrirem para os mesmos espaços públicos. Parágrafo único. A proibição de que trata o inciso 1 desse artigo poderá ser suspensa pelo município nos dias de festividades com a prévia autorização dos órgãos municipais. Então, essa é a nossa lei. Dizendo de que não se pode produzir ruídos acima dos autorizados em lei. Nós temos uma legislação municipal que autoriza ruídos e sons
até 6 horas da tarde em 60 decibéis. O foguete, o carro de som, depois das 6 horas da tarde até as 10, não pode ultrapassar 40 decibéis. Então, de qualquer forma, soltar um foguete com estampido de tiro, o impacto daquilo, não se pode, a não ser em locais, né, especificados. Vejam a lei, eu tenho aqui a lei de Curitiba, da moça, Fabiane, que é o nome da vereadora. Então, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou a proibição de queima, soltura e manuseio de fogos de artifício de alto impacto. A matéria não dispõe sobre comercialização de fogos. Nem nós podemos dispor, nem eles, nem ninguém. Porque os produtos da indústria são autorizados pela lei federal. Mas nós podemos regulamentar. E aqui está escrito que no município de Palmeira, soltar fogos em locais públicos ou de acesso ao público não pode, desde que não ultrapasse esses decibéis. Então eu imagino, eu recebi agora um esboço de um projeto de lei, né, que o vereador mencionou. Vamos olhar ali, o que tiver ali que possa melhorar isso aqui, vamos pôr. Eu acho que sim, não vejo vantagem nenhuma nesses foguetórios aí que, né? E entendo perfeitamente a questão dos animais, isso tudo. Já está na nossa lei, a nossa lei é melhor que a lei de Curitiba. E a lei de Curitiba é o seguinte, a lei de Curitiba vai, é uma iniciativa da vereadora, vai para o prefeito Rafael Greca. Se ele não sancionar, ela não existe, depende da sanção dele, e ainda ela remete para que ele que vai regulamentar todos os detalhes da lei em Curitiba. Diferente do nosso. O nosso é um código de postura, é uma lei muito importante do plano diretor, que veio da prefeitura, está na nossa mão e nós podemos fazer alteração aqui. Nós fazemos alteração aqui, votamos e ela vira lei. E aí não tem essa do prefeito, não vai querer, não vai querer. Então é possível, eu entendo que esse assunto é um assunto bem possível de nós seguirmos com ele a bom contento. Eu falava de saúde. É um assunto que me angustia há muito tempo. Eu compreendo que nós não podemos fazer projetos que causem dispensas econômicas, dinheiro para a prefeitura. Mas vejam, nobres pares, tem um problema, eu vou a grosso modo, por causa do meu tempo, citar ele, a questão de saúde. Os servidores de saúde, nossa estrutura, que é uma estrutura grande, de bons servidores, os servidores da saúde, que às vezes vêm de outras cidades, eles chegam aqui na Secretaria de Saúde, e os que vão trabalhar no interior, eles batem o ponto biométrico ali às 8 horas. E aí esperam uma carona, um transporte. Aí o transporte leva eles para Vitor Marsum, para Vieiras, e o histórico que nós temos é que eles chegam lá por perto de 9 horas. À tarde, eles precisam de voltar para bater o ponto às 17 horas. O carro não fica lá esperando eles, o carro vem em outro lugar. Então o carro geralmente passa lá 15h30, 3h30. Eles gastam 1 hora para ir e gastam 1h30 para vir à tarde. Então, são 2h30 por dia. Na semana, vezes 5, de segunda a sexta, 5 vezes 2h30, dá 12h30 de transporte. No mês, dá 50 horas de transporte. Dividido 50 horas por 8 horas, que é o dia, dá 6,2. Então, conclusão, os servidores de saúde passam na semana, eles passam todo esse tempo dentro do automóvel. A conta no final do mês fecha assim, são 160 horas de trabalho. Eles trabalham 110 na saúde e 50 no transporte. Significa que o município paga 110 horas de trabalho e 50 horas de transporte. Então, o que nós temos dito, o que eu tenho dito, e me parece que chegou um projeto de lei, eu não conheço ele ainda, para que a prefeitura faça na saúde como faz na educação. Como faz na educação, verifique lá um auxílio transporte, e que daí os funcionários da saúde pegam esse auxílio transporte, ou recebem o recurso, e chegam lá no local de trabalho na hora de começar o trabalho, às 8 horas. Aí trabalham 8 horas no dia.
Porque hoje nós fizemos uma conta que o mês tem 4 semanas. Distribuído nessas horas, os servidores trabalham 3 semanas de trabalho e 1 semana de viagem. Podem fazer essas contas de 2 horas e meia por dia. No mês dá 1 semana dentro do carro viajando. 1 semana dentro do carro viajando. De hora de trabalho, né? De 8 horas. Então, se eles receberem o auxílio, como os professores recebem, não sei se é justo ou não, se é muito, se está bom ou não está bom, mas é pelo menos um modo, senhor presidente, e me parece que ele tem um projeto e nós temos que caminhar nesse rumo. Eu agradeço a atenção de todos, eu agradeço a vossa, não sei o termo. Isso, tolerância. Obrigado.